Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre psicologia financeira. Hoje falaremos sobre os jargões dos traders, os significados das palavras usadas pelos day traders da Bolsa de Valores do Brasil. Não se esqueça, se gostou deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Sem mais delongas, comecemos. Bateu, tomou, pagão, virou venda, agrediu, blefe, HFT. Termos estranhos, não é mesmo? De fato, alguns termos que usamos em nossas operações do dia a dia e também para nós comunicarmos com outros traders são termos bem específicos e não muito intuitivos. Talvez você não saiba, mas a maior parte destes termos singulares eram usados por operadores de pregão viva voz. Na verdade, não só pelos operadores, mas também pelos scalpers e por todos os prestadores de serviço envolvidos na operação. Por mais que os pregões eletrônicos tenham substituído a forma antiga de negociar, a linguagem herdada das rodas de negociação ainda predomina entre os profissionais de mercado. Esses termos dificilmente serão substituídos e mesmo com o avanço da tecnologia, as raízes do trading e do processo de geração de negócios seguem as mesmas. Antes de entrar no conteúdo propriamente dito, eu gostaria de contar uma passagem que ocorreu comigo logo no começo de minha carreira. Com 23 anos eu entrei na mesa de uma corretora de valores para operar os recursos do dono da corretora e na época os mercados de BMF e Bovespa ainda eram viva voz. Eu tinha acesso direto por telefone ao operador de pregão e eu via as ordens do mercado bem como passava minhas ordens para ele. Logo no primeiro mês, eu me recordo de uma passagem que me marcou e que me fez refletir sobre aprender esses termos. Eu já estava comprado em índice futuro e fui mandar uma ordem de stop para o operador. Eu lembro até a ordem que passei ao operador, marroquino: se sair negócio a 60, nós só falamos das últimas casas, você vende 10 lotes no melhor. Marroquino era o apelido do operador de pregão e a ordem era para vender a mercado 10 lotes se negociasse no 60. Na época o índice estava na casa dos 12.000 pontos, então deveria ser 12.060 ou 12.160, algo do tipo. Quando ela ouviu minha ordem, ela simplesmente retornou: o que? É para vender 10 a 70. Eu disse: 70 não, é nos 60. Bom, de forma resumida, como eram vários operadores na mesma linha eu tomei o maior esculacho, porque o operador parou de cantar o mercado e ficou tentando entender o que eu estava querendo dizer. Além do esculacho eu perdi o stop na casa dos 60 e fui stopar mais para baixo, porque o operador não tinha entendido. Ele não entendeu porque ninguém fala 60, todos dizem meio zero. Obviamente que meu stop não foi muito maior do que eu havia imaginado previamente e claro que o esculacho dos demais operadores foi algo pontual, mas logo percebi quão importante era falar a mesma língua dos demais. Se eu quisesse fazer parte daquilo teria que me render à forma com que falavam. E assim foi. Dessa forma, se você também quiser fazer parte deste mundo terá que aprender essa linguagem. Pensando nisso nós criamos um e-book chamado Jargões de Mercado que vai te ajudar a entender, pelo menos, os termos mais usados entre os operadores. Esperamos que goste. Abertura. O termo usado para especificar o primeiro preço em que determinado ativo negociou em uma sessão. Em praticamente todos os mercados nacionais e internacionais existe um leilão que antecede a abertura e evita manipulações de preços, sendo que cada mercado ou ativo costuma possuir regras específicas de leilão. Muitas vezes a abertura pode gerar ótimas oportunidades de giro curto, para nós day traders, em função de necessidade de players comprarem ou venderem lotes expressivos logo que o mercado abre. Isso é muito comum quando é publicada alguma notícia com impacto relevante enquanto o mercado estava fechado. Durante o período de colocação de ordens, ainda no leilão, nós conseguimos perceber se existe demanda ou oferta típica no mercado, observando basicamente o quanto o preço está acima ou abaixo do fechamento anterior. Juntamente com esses fatores, a intensidade dos lotes na compra e na venda, o mesmo player repetidamente pagando mais caro no leilão, ou ofertando mais barato, a magnitude de lotes do leilão e quanto vai sobrar na compra ou na venda no preço do leilão, sendo esta última a variável mais importante de todas. Aqui vale uma ressalva de que o preço de abertura não tem ligação com o preço de fechamento anterior, ou seja, se um determinado ativo fechou ontem a R$10, nada o impede dele abrir hoje a R$10,50. Basta haver interessados suficientes no leilão de abertura. Essa discrepância entre o preço de fechamento e preço de abertura se chama gap. Acumulando.
termo usado para indicar que o mercado trabalha estável dentro de uma região definida de preços. A amplitude dessa região de preços pode variar, sendo que existem acumulações pequenas e acumulações em que a mínima e a máxima estão bem distantes considerando padrões de intraday. Outra variável é o tempo, ou seja, existem acumulações de intraday e acumulações que duram dias ou até semanas. Nós, day traders, nos interessamos muito pelas acumulações de intraday por conta das oportunidades que costumam ser geradas quando o preço extrapola os extremos da acumulação. Entretanto, não basta simplesmente olhar o preço, ou seja, traçar uma linha entre dois topos e outra ligando dois fundos na acumulação. Para aumentarmos a chance de ter uma oportunidade com alta probabilidade de sucesso, temos que observar intensa negociação de lotes durante a acumulação. Quando há intensa negociação, pressupõe-se que players estão apostados no mercado e o fato de estarem apostados gera energia potencial de preços, pois quando acabar o lote da compra, venda, dos players o mercado tende a seguir caindo, subindo. Esse momento geralmente é constatado quando se rompe algum dos extremos da acumulação. Entretanto, também pode ser percebido para os poucos traders que sabem fazer leitura de fluxo de ordens de forma correta. Agredir. Agredir é o ato de executar uma ordem a mercado, ou seja, é o ato de aceitar fechar um negócio em determinado nível de preço. Basicamente existem três tipos de ordens: ordem limitada, ordem a mercado e ordem stop. É verdade que existem diversas outras ordens como FOC, FAC, VAC, ICBG etc., mas todas em sua essência correspondem a um dos três tipos listados acima. As ordens limitadas, também chamadas de pendentes, são as ordens visíveis no book de ofertas, as que aguardam execução. As ordens a mercado são as ordens que consomem a liquidez, ou seja, que retiram as ordens limitadas no book de ofertas gerando os negócios. O ato de consumir a liquidez das ordens limitadas é denominado agressão. Todos os negócios, exceto o tipo de negócio denominado direto, possuem um agressor. O agressor pode ser comprador ou vendedor dependendo de quem tomou a iniciativa de gerar o negócio. Se um comprador tomou a iniciativa de dar o fechado no vendedor, falamos que este player tomou do vendedor. Caso o vendedor tome a iniciativa e dá o fechado gerando o negócio, dizemos que o vendedor bateu determinados lotes no comprador. Tomar e bater são nomenclaturas muito utilizadas por day traders profissionais, pois facilitam a identificação de quem está tomando a iniciativa de gerar o negócio, se é um comprador ou um vendedor. Identificar a agressão é uma das variáveis mais importantes de microestrutura de mercado e análise de fluxo de ordens, porque gera sensibilidade muito mais precisa sobre que tipo de player está no mercado. Há basicamente 4 maneiras de identificar a agressão de forma automática. Entretanto, nós sugerimos que a identificação seja visual, assim como nós fazemos. O primeiro passo para identificar a agressão é organizar uma tela de forma adequada. Você vai precisar de um book de ofertas agrupado, com todas as ordens agrupadas em um nível de preço, e um histórico de negócios, também conhecidos como times e trades. Coloque a tela histórico de negócios acima da tela book agrupado e certifique-se de que os negócios novos atualizam na parte de baixo da tela histórico de negócios. Isso faz com que seu campo visual se limite a olhar as primeiras filas do book e logo acima já estarão os negócios novos. Quando há consumo de liquidez das ordens limitadas na compra, ou seja, lotes que estavam pendentes na compra, o agressor foi um vendedor. Isso porque ele quem tomou a iniciativa, ou deu o fechado, de aceitar vender ao preço que o comprador estava disposto a pagar. Por outro lado, quando há consumo de liquidez de ordens limitadas da venda, ou seja, de lotes que estavam pendentes na venda, o agressor é comprador. Neste caso, o comprador decide aceitar o preço de venda e dá o fechado. Apregoar é o ato de manter uma ordem limitada no mercado. Este termo era muito utilizado nos pregões viva voz, onde o ato de manter uma ordem limitada requeria que o operador de pregão repetisse verbalmente a ordem. Apregoar tem uma conotação de continuidade ou de repetição. Independente da conotação, ainda é um termo utilizado nos pregões eletrônicos para demonstrar que um determinado player está com uma ordem limitada no book de ofertas. Só a título de curiosidade, nos pregões viva voz era frequente ouvirmos ordens de traders aos operadores de pregão, como, apregoa uma vez e cala, ou seja, o operador de pregão só dava um grito e se não fosse agredido naquele momento a ordem morria.
Existia uma cartilha de boas práticas em que o operador tinha que apregoar mais de uma vez e manter a apregoação para que sua ordem fosse válida. Obviamente o critério para determinar o intervalo de tempo válido entre uma apregoação e outra era muito subjetivo. Era muito comum operadores de pregão fugirem do lote quando fossem agredidos, alegando não estarem mais apregoando. Quando os mercados nacionais passaram a negociar integralmente no mercado eletrônico, a mudança foi muito significativa, pois não existia mais subjetividade na apregoação. A ordem limitada está, ou não está no book de ofertas. Arbitragem. A palavra arbitragem, quando aplicada ao mercado financeiro, significa uma operação de compra e venda de ativos ou bens negociáveis, realizada com o intuito de obter ganhos através da diferença de preços deste ativo, negociado em dois mercados. Existem alguns tipos de arbitragem. Arbitragem cambial, compra e venda de uma mesma moeda em mercados diferentes, com o objetivo de lucrar com a eventual diferença de preço entre elas, por condições específicas de mercado. Arbitragem de equities é uma operação que consiste na compra e venda de um mesmo ativo, uma ação, por exemplo, mas negociados em bolsas diferentes. Arbitragem à vista contra prazo é uma operação com o objetivo de lucrar com a diferença entre o preço à vista de um ativo e o preço a prazo deste mesmo ativo. Uma operação muito conhecida e que se enquadra nessa categoria é o cash e carry entre a carteira do Ibovespa e o índice futuro. Nesta operação os players costumam comprar todos os ativos na mesma proporção do Ibovespa e vender índice futuro, a fim de capturar os juros embutidos na precificação do futuro. Arbitragem contra ativos sintéticos, da mesma forma como qualquer arbitragem, em que o objetivo é capturar diferença de preço entre os ativos em mercados diferentes. Nos ativos sintéticos a única diferença é que um ativo pode ser replicado ora por uma cesta, ora por um ETF, ora por um contrato mini, etc. Abaixo segue exemplo de uma arbitragem sem risco entre o índice futuro e seu contrato mini. Repare no book de ofertas do mini que alguém paga 25 contratos a 54.200. Este arbitrador só paga 54.200 porque sabe que se comprar, for agredido, pode vender, agredir, o contrato padrão a 54.210 e ficar com 10 pontos. Para que a arbitragem seja realizada, este player tem que vender 5 lotes do padrão a 54.210, agredindo. É o que ocorre no print a seguir. Repare que a execução ocorre no mesmo segundo, porém, com milissegundos de diferença. A operação de arbitragem em teoria não possui risco, ou seja, uma vez realizada a operação, compra e venda do mesmo ativo em mercados diferentes, o ganho ou prejuízo já está auferido ou pré-determinado. Isso quer dizer que, em teoria, não há risco de exposição direcional a partir do momento em que a arbitragem foi feita. Muitos confundem operações de long e short, especialmente as de Ion contra PN, com arbitragem. Nesse tipo de operação, há sim risco dos preços oscilarem, uma vez que cada classe de ações é influenciada por fatores fundamentais como tag along, política de distribuição de dividendos, etc. Dessa forma, só é considerado arbitragem quando o risco de exposição é zero a partir do momento da compra e venda do ativo. As arbitragens estão cada vez mais escassas devido à forte presença de algoritmos que identificam e capturam tais oportunidades na casa dos microsegundos. Quanto mais rápido, maior a probabilidade de ganhos nas arbitragens. Portanto, a briga pelas oportunidades de arbitragem se tornou há tempos uma briga tecnológica, atraindo cada vez mais programadores para o mercado. Ativo. Esta palavra pode ser usada em vários contextos mesmo se tratando de mercado financeiro. Entretanto, como estamos dando ênfase aos jargões de mercado mais voltados a day trade, a palavra ativo representa o instrumento financeiro que o player ou trader está operando. Perceba que ativo difere da palavra mercado, como segue no exemplo abaixo. Petrobras é um ativo dentro do mercado de ações. Opção de Vale 5 é um ativo do mercado de opções. O dólar futuro é um ativo do mercado BMF, ou especificamente do mercado cambial. Balanço. Este é um termo específico e muito utilizado entre scalpers, ou tiradores. Balanço quer dizer o quanto temos que aguentar antes de estopar. O balanço é uma medida mais subjetiva e muito provavelmente, cada trader suporta diferentes balanços em função do estilo de operação. Isso ocorre especialmente em função da frequência que o ativo está trabalhando em determinado período. Especificamente em ativos com menor concentração de lotes em cada nível de preço,
como o índice futuro, opções acima de 70 centavos e ações mais caras. O balanço é o máximo que o preço pode vir contra nossa entrada sem estarmos errados em nossa operação. Já nos ativos denominados ativos de fluxo, como por exemplo, dólar futuro, as opções abaixo de 40 centavos e algumas ações baratas, o balanço tem uma conotação diferente. Nesse tipo de ativo, balanço é um evento, entrada/cancelamento de lote nas primeiras filas ou agressão pequena 1, que te faça pensar se deve ou não sair da operação. Por exemplo, digamos que você é um girador, está fazendo scalping, e acabou de comprar determinado lote de dólar futuro a real 2,223.00 por determinados critérios. Assim que você comprou a real 2,223.00, você gostaria que a fila de compra engrossasse de lotes, não é mesmo? Digamos que ao comprar a real 2,223.00 logo surgem 200 lotes na compra, a real 2,223.00, indicando demanda potencial. Se estes players ou este player cancelar 150 lotes na compra a real 2,223.00, restarão apenas 50 lotes na fila de compra te deixando numa situação desconfortável. Isso é balanço. No mesmo exemplo, após comprarmos a real 2,223.00, caso a fila de venda real 2,223.50 engrosse, indicando mais oferta no mercado, você também será levado a pensar que reduziu a probabilidade do seu trade dar certo. Essa entrada e saída de lotes nas primeiras filas, contrárias à nossa posição, é o que chamamos de balanço. O balanço naturalmente aumenta quando o mercado fica mais volátil, ou seja, quando os preços passam a oscilar de forma mais rápida e intensa. Dessa forma, nós temos que ajustar nosso operacional à nova frequência e aceitar que os preços venham ligeiramente mais contra a nossa entrada, antes de assumirmos que o trade deu errado. Já em condições normais, ou seja, de volatilidade e frequência dentro do padrão, o balanço costuma ser mínimo limitando-se a 1 ou no máximo 2 ticks, dependendo do ativo. Barreira. Este é um termo usado para explicitar que os preços estão respeitando uma zona de preços. Esta zona pode ser uma resistência, um suporte, ou até mesmo uma área, ou preço específico, em que existe lote grande, e que apesar de tentarem, ainda não conseguiram consumir toda a liquidez. Barreiras são bem frequentes em praticamente todos os ativos e praticamente todos os dias, o que nos faz prestar bastante atenção quando identificamos uma. De forma superficial, quando identificamos uma barreira, especialmente as de lotes não consumidos, costumamos atuar contra o movimento prévio escorado nela. Caso os preços venham subindo, encontrem uma barreira de lotes na venda, e estes lotes são agredidos, mas não são consumidos, nós atuamos na venda para capturar alguns poucos ticks. Ainda neste exemplo, caso cancelem a barreira ou até mesmo caso alguém agrida todos os lotes na venda, assumimos que estamos errados e estopamos instantaneamente. Da mesma forma que operamos contra, escorados na barreira, especialmente no primeiro retorno à barreira, ficamos atentos para atuar a favor dos preços, conforme ficam confortáveis perto da área da barreira. Quanto menos rejeição de preço houver nesta área, mais o mercado te mostra que está prestes a agredir integralmente os lotes que estão segurando o mercado. Quando isso ocorre, nós instantaneamente agredimos para capturar alguns ticks a favor do rompimento da barreira. Bater é o ato de enviar uma ordem de venda a mercado que irá consumir liquidez das ordens limitadas de compra que estavam no book de ofertas. Bater é uma agressão de venda, porque o vendedor é quem toma a iniciativa de iniciar o trade cedo, aceitando vender ao preço que o comprador estava demandando. Perceba que se você olhar somente para o histórico de negócios últimos e trades, não é possível identificar se o agressor foi comprador ou vendedor. Quem cede, ou o último a fechar o negócio, é quem agride. Portanto, é preciso saber de onde a liquidez foi consumida. Repare no exemplo abaixo, antes do envio de uma ordem para vender 100 lotes a mercado. Se houver consumo de liquidez nos lotes da compra no book de ofertas, temos certeza de que o agressor é vendedor ou que bateram. Repare como a quantidade de lotes na primeira fila de compra reduziu em 100 lotes. Repare também que os negócios foram atualizados às 10.2.08.2.03 e todas as ordens de compra, coluna QPA, são as mesmas que estavam presentes no book completo acima, antes da agressão de 100 lotes. Blefe.
Blefar é o ato de colocar ordens limitadas no book de ofertas, sem intuito de efetivamente ter esse lote executado. Os blefes costumam ser feitos por players para enganar o mercado, ou seja, outros players que estão olhando a tela e também os HFTs, High Frequency Traders. Nós identificamos um blefe quando a ordem é sistematicamente alterada, ou seja, quando o lote não fica muito tempo em determinado nível de preço. Além disso, mapeamos se ordens similares estão sendo enviadas a mercado, para aumentar a chance de distinguirmos entre possível blefe ou lote real que está aguardando execução. Há diversos tipos de blefes, os mais comuns são: colocar lotes grandes na compra, blefando, com a intenção de chamar players na compra para depois vender, blefar lotes grandes na compra com a intenção de chamar players na compra e fazer o mercado subir, e vice-versa, colocar lotes na compra e na venda, aleatoriamente, a fim de enganar o mercado sobre a real intenção, colocar lotes para sentir o apetite do mercado em determinados níveis de preço. Todos os players do mercado podem blefar, basta que tenham lotes liberados e apetite para isso. O mercado só dá importância para lotes significativos, ou somatória de lotes. Dessa forma, blefar é uma estratégia bem arriscada para um trader pessoa física, pois seria facilmente agredido por um player maior. Por fim, muitos críticos à análise de fluxo de ordens usam os blefes como principal argumento para criticar o método. Entretanto, reafirmo que, o que poucos sabem é que o principal fluxo a ser considerado é o fluxo de agressão, que é invisível no book de ofertas. O book de ofertas mostra a intenção dos players e obviamente existem os blefes, mas o fluxo que realmente importa é o fluxo agredido, ou seja, as ordens que consomem liquidez das ordens limitadas e geram os negócios. Bola é o termo utilizado para substituir o número 00. Existem alguns termos convencionados entre os participantes do mercado e praticamente ninguém fala zero e sim bola. O mesmo ocorre com o número 6060. Ninguém diz 60 e sim meio zero, isso para não confundir com o número 70, que tem fonética similar. Outra convenção adotada entre os participantes do mercado é falar somente as últimas casas decimais dos preços a fim de economizar tempo. Abaixo segue um exemplo do mercado de opções sobre ações. Neste caso nós dizemos que o mercado é bola com 1. É uma forma mais rápida de dizer que o mercado é comprador a 30 centavos com o vendedor a 31 centavos. Isso agiliza a comunicação e evita ter de mencionar o número completo. Boleta. O termo é usado desde a época do pregão Viva Voz, quando os operadores preenchiam boletas de papel indicando o preço da operação, o lote, se compra, vende o seu código de operador juntamente com o código do operador da contraparte. Depois de preenchidas, estas boletas eram repassadas ao auxiliar de pregão que as enviava no tobogã para que a conferência fosse realizada e os negócios registrados. Atualmente, com o mercado eletrônico, a boleta é usada para enviar as ordens ao mercado, sejam elas, ordens limitadas, ordens a mercado, ordens stop ou qualquer outra ordem derivada dessas. Os campos de uma boleta costumam ser amplos, pois cada player tem uma demanda em especial. Um broker, participante do mercado que atende diversos clientes, por exemplo, precisa ter flexibilidade para digitar o código de seus clientes e também para digitar as quantidades, pois cada cliente tem um operacional diferente. Já no nosso caso, nós pré-cadastramos nosso código de cliente e podemos omitir esse campo já que não vamos enviar ordem para ninguém, a não ser para nós mesmos. Além disso, colocamos o foco, ou seja, primeiro campo possível de ser digitado ao abrir a boleta, no preço, já que somos geradores e nossa quantidade de lotes costuma ser fixa. Cada plataforma tem uma boleta e uma forma de configurar, mas praticamente todas elas são passíveis de customização. Abaixo seguem exemplos de uma boleta da Profitchart e outra da GL Sungad. Há ainda outras formas de negociação como o DOM, Depth of Market, em que não existe necessariamente uma boleta. Você pré-configura o código de cliente juntamente com o lote padrão. A partir daí envia ordens limitadas ou a mercado apenas com um clique ao lado do preço. São plataformas ou funcionalidades chamadas OneClick. Apesar de economizar um clique, nós ainda preferimos abrir a boleta com o botão direito e executar com o esquerdo, pois garante precisão no preço da execução. Na funcionalidade OneClick, se o preço mudar, você tem que reajustar a seta para cima ou para baixo a fim de executar no mesmo preço. Boleta armada. Este termo nós utilizamos quando deixamos a boleta aberta na tela,
já com todos os campos previamente configurados, como código de cliente e lote, e só vamos atualizando o preço a fim de economizar tempo, caso precise de uma execução imediata. É comum deixarmos boleta armada tanto na entrada do trade quanto na saída, sempre que julgamos necessário. Obviamente nem todos os trades são realizados com boleta armada, e somente os trades que já temos uma predisposição a comprar ou vender, por qualquer motivo que seja. Boletada. Costumamos dizer que houve uma boletada quando há agressão em um único negócio de lotes, suficientes para consumir a liquidez em mais de um nível de preço. Não existe um padrão pré-definido de lotes agredidos e nem de níveis de preços cuja liquidez seja consumida para determinar uma boletada, mas usamos de bom senso e de boletadas anteriores para julgar de forma discricionária sua relevância. Repare no próximo print que tinha compra de 305 lotes a real 2,246.00 e mais 255 lotes a real 2,245.50. Algum player operando através da corretora BES enviou uma ordem para vender 600 lotes em mercado e consumiu os 305 lotes a real 2,246.00. Os 255 lotes a real 2,245.5 e mais 40 lotes a real 2,245.00. Repare a seguir como a boletada de venda é apresentada. A boletada pode ter vários significados, mas se você parar para pensar o porquê de alguém dar uma boletada, não escapará de girar em torno da essência que é garantir execução daquele lote. Só dá boletada quem quer garantir a execução de todos seus lotes, mesmo que para isso tenha que aceitar pagar, vender em níveis de preços piores que o da primeira fila. Nós, como participantes pre-stackers e giradores, vamos interpretar as boletadas sempre levando em conta o contexto em que ela foi observada. Seguem alguns pequenos exemplos de interpretação. Num mercado de lado e acumulando, uma boletada pode indicar momentum, ou seja, o início de um movimento de intraday. Numa publicação de um indicador econômico, a primeira boletada geralmente é de HFTs fazendo news trading, ou seja, tomando decisão em função do grau de divergência do indicador público versus a expectativa do mercado. Após um movimento de alta ou baixa, uma boletada na direção do movimento pode sinalizar um stop de um grande player. Após esses momentos, costuma haver escassez de lotes na direção do movimento e o mercado tende a reverter alguns ticks. São movimentos menos frequentes. Algumas boletadas ocorrem porque o player faz outra operação em outro mercado e no momento em que fecha essa outra operação, agride esse mercado consumindo toda a liquidez de alguns níveis de preço e travando sua operação. Essas operações ocorrem com frequência no dólar futuro e no D1. Uma das piores coisas que podem acontecer com o scalper trader do eletrônico é estar comprado ou vendido no mercado e vir uma boletada contra sua posição. Infelizmente não há como adivinhar quando acontecerão boletadas, e este é um dos importantes componentes do mercado, a imprevisibilidade. A única atitude que você pode tomar é não largar lotes aleatoriamente na tela, ou seja, sem critérios, evitando estar exposto e tomar boletadas a todo instante. Aceitar o risco de tomar boletadas faz parte do processo de operar. Book de ofertas. Book de ofertas é o instrumento através do qual os agentes do mercado visualizam as ordens limitadas, ou seja, que estão esperando execução. Existe o book de ofertas agrupado, onde todas as ordens em um determinado nível de preço são somadas ou agrupadas. Esse agrupamento facilita a identificação do total de lotes em cada nível de preços. Existe também o book de ofertas completo, onde todas as ordens são mostradas sem compilação. E através dessa forma de visualização, que podemos ter descrição de que tipo de player está participando em cada nível de preço. É importante ressaltar que não existe uma forma melhor que a outra, e que a análise de fluxo de ordens requer ambos na tela. Cada um deles responde a uma pergunta em específico, e o mais importante é saber que tipo de pergunta, mental, você tem que fazer para cada um dos blocos. Por fim, muitas pessoas confundem análise de fluxo de ordens com análise de book. Na verdade, tape heading e análise de fluxo de ordens são muito mais profundas do que simplesmente olhar o book de ofertas. Envolve conhecer a estrutura do mercado, as estratégias dos demais participantes e reconhecer isso na tela. O book de ofertas é apenas o instrumento em que olhamos ordens limitadas. As ordens agredidas, que são as mais relevantes, são as que saem do book e vão para o histórico de negócios. Portanto,
Não confunda instrumento com análise calor. Este é um termo muito usado por nós para dizer que um trader, e muitas vezes nós mesmos, está numa posição desconfortável. Calor é diferente de balanço, ou seja, quando alguém passa calor significa que os preços ultrapassaram o preço de stop. Em alguns dias passamos menos e em outros passamos mais calor, mas inevitavelmente o mercado vai te colocar em situações complicadas. Alguns exemplos são as boletadas contrárias à sua posição, publicação de breaking news, notícias que não estavam agendadas, ou simplesmente pelo fato de você não ter estopado por qualquer motivo. Não tem como fugir de passar calor, justamente devido ao componente de imprevisibilidade do mercado. Você não tem como adivinhar o que vai acontecer, mas tem que estar preparado para agir quando o imprevisível acontecer, porque ele vai acontecer. Cancelamento é o ato de tirar uma ordem limitada da tela ou do book de ofertas. Enquanto uma ordem não for agredida ou executada, ela é passível de execução, bastando o player clicar sobre a ordem e enviar um cancelamento para a bolsa, geralmente através do botão F8 ou de botões específicos de cada plataforma. Toda vez que um lote é cancelado, o seu lugar na fila é perdido. Caso um player esteja em primeiro da fila e cancele a ordem, ao decidir reenviar a mesma quantidade no mesmo preço, ele será o último da fila porque a bolsa entende que é uma ordem nova. Também é importante ressaltar a diferença entre cancelamento e blefe. Blefe é o cancelamento repetitivo, e cancelamento é o ato de tirar lote da tela. Nem todo cancelamento indica que é um blefe, mas todo blefe requer um cancelamento. A avaliação dos cancelamentos deve ser feita sempre levando em conta o contexto, e nunca de forma isolada. No exemplo abaixo, note a magnitude dos lotes na venda. Nesta situação real abaixo o mercado já vinha caindo e mesmo com todo o volume de venda, nenhum player agredia a compra R$ 2.111. Dessa forma, quando ocorreram os cancelamentos das vendas, tivemos uma oportunidade para comprar e lucrar alguns ticks. Observe na imagem abaixo que houve o cancelamento dos lotes, gerando uma oportunidade para comprar a real 2,111,50. Compra, comprado, comprador. São termos muitas vezes intuitivos, mas que podem gerar confusão para algumas pessoas menos acostumadas com o dia a dia. O termo compra pode refletir uma série de situações, tais como a fila de compradores. Exemplo, tem lote na compra, uma ordem em específico. Exemplo, o BTG compra, paga, 500 lotes a X preço, uma ordem dada a um broker ou agente autônomo. Exemplo, compre X lotes a X preço. Já o termo comprado reflete o estado da posição atual de um determinado player, ou nós mesmos. Você pode dizer que está comprado em 5 lotes ou pode dizer que a corretora UBS está comprada em 10.100 lotes num determinado dia. Estar comprado significa carregar uma posição comprada, apostada, e que ganhe numa eventual alta de preços. E por fim o termo comprador pode refletir uma medida de sensibilidade do mercado, ou seja, dizemos que o mercado está comprador quando estamos verificando muita agressão de compra. Aliás, essa medida de sensibilidade é uma das mais importantes de todas, também é um termo muito usado para refletir o primeiro nível de preço da fila da compra, ou seja, é comum falarmos, o mercado é comprador 2 com vendedora 3, lembrando que nós falamos apenas as últimas casas decimais dos preços do spread. Contraparte. Contraparte, como o próprio nome diz, é a outra parte do trade. Todo trade tem necessariamente um comprado e um vendido, um é a contraparte do outro. No cenário abaixo, se você clicar para comprar 5 lotes agora real 2,266,50 você vai agredir o mercado, consumir liquidez da venda ou tomar, e sua contraparte será a primeira ordem de venda no book de ofertas que no caso, era a Tulete. Nós não temos como saber quem é o player da contraparte e nós restringimos em saber a corretora através da qual este player está atuando. Entretanto, a bolsa obviamente tem acesso aos CPFs e CNPJs das contrapartes e pode, eventualmente, detectar esquemas entre pessoas e instituições que executam ordens sistematicamente entre si. A análise de contraparte, ou seja, analisar quem sistematicamente está na contraparte dos seus trades pode trazer respostas interessantes, mas é um tanto quanto difícil de explicar, pois requer bagagem operacional e conhecimentos específicos. Contrato em aberto. Contrato em aberto ou open interest, termo em inglês, reflete a quantidade de contratos de futuros,
e, ou, opções que foram negociadas, mas ainda não foram cobertas, zeradas, ou liquidadas no vencimento. Em resumo, é toda a posição comprada ou vendida que ainda não foi zerada. Das várias diferenças entre os mercados à vista e de derivativos, a questão dos contratos em aberto é uma das mais marcantes. No mercado de ações, mesmo que não haja negociação, sempre tem alguém comprado, ou seja, existe um número já conhecido de ações em circulação, free float, e, mesmo que não haja troca de mãos, sempre existe alguém apostado. Para exemplificar, imagine uma ação no primeiro dia de negociação, no IPO, sigla em inglês para Initial Public Offering, que significa abertura de capital de uma empresa, com preço do book building a R$20 e distribuição de investidores listada abaixo. A. 10.000 ações. B. 10.000 ações. C. 20.000 ações. D. 10.000 ações. Suponhamos que a abertura do mercado tenha sido a R$20, com o próprio investidor comprando 10.000 ações do B, e que agora o A tenha 20.000 ações a R$20 e o B não possua mais nada. Até o momento ninguém foi afetado financeiramente. Então supomos que o próximo negócio saia a R$21, com o investidor comprando 10.000 ações de seu investidor está com lucro potencial de 20.000 ações vezes R$1, porque ele comprou 20.000 ações a R$20 e está a R$21 no mercado, e no último lote de 10.000 comprado a R$21 não há ganho, perda potencial até aquele momento. Já o investidor B não necessariamente perdeu dinheiro, ele apenas deixou de ganhar R$1 por ter vendido os 10.000 lotes logo na abertura. O investidor C ganhou até aquele momento 10.000 vezes R$1 porque sua compra foi a R$20. Note que, enquanto os negócios saírem entre players que já possuem a ação, não necessariamente haverá ganho em detrimento da perda de outro participante. Entretanto, quando um investidor M aparece no jogo sem possuir as ações, aí sim o ganho de um pode ser a perda do outro. Imagine que o M venda, por meio de aluguel de ações, 10.000 a R$21 para o A, e que o preço suba para R$22. Agora o A está comprado em 40.000 e está com ganho potencial até aquele instante. O B está sem posição no mercado e o C também está com ganho potencial nas suas 10.000 ações remanescentes. Já o M, que não possui as ações, está tendo uma perda potencial de 10.000 ações vezes R$1. Já nos mercados de derivativos, os contratos em aberto não nascem de um IPO. Na verdade, eles são zero até que comecem a negociá-los. Esse nascimento depende necessariamente de um comprador e de um vendedor fecharem negócio. Olhe o exemplo abaixo, no primeiro dia o player compra um contrato do player B, gerando um contrato em aberto, K, e uma unidade de volume. No segundo dia surgem novos players, e C compra 5 contratos do player D aumentando os K para 6, pois aumentaram a exposição. No terceiro dia, o player que estava comprado em um contrato, vende um lote e zera sua exposição, já quem comprou um lote foi o player D que estava vendido em 5 contratos. Note que ambos reduziram exposição e por isso houve decréscimo de K. No quarto dia o player I, que não tinha posição, compra 5 contratos, mas a contraparte foi o player C que, justamente, estava comprado em 5 contratos. Quando o player C zera sua exposição, os contratos em aberto não mudam. Observe que os contratos em aberto diferem do volume. Diferentemente do mercado de ações, nos derivativos, em qualquer movimentação no preço posterior ao primeiro negócio, tende a existir um ganhador potencial e um perdedor potencial. Potencial porque a posição é marcada a mercado e, se fossem zerar naquele instante, o lucro, perda seria exatamente o montante da marcação a mercado. Entendendo por zerar, realizar a operação contrária à posição inicial, que pode ser comprada ou vendida, na mesma magnitude de lotes. Para os demais negócios efetuados, desde que possuam contratos em aberto, ou seja, alguém apostando em alguma direção com sua respectiva contraparte, qualquer movimentação de preço para cima ou para baixo também gera ganho e perda potencial de dinheiro. Isso torna os movimentos nos mercados de derivativos autoalimentáveis, uma vez que a própria dinâmica favorece stops de players que estão perdendo dinheiro. Vale complementar que o número de contratos em aberto é limitado, e que só depende dos participantes determinarem o nível de apostas que serão feitas no mercado. Quanto maior o número de contratos em aberto em um determinado ativo, maior o nível das apostas entre os players e, portanto, maiores os ganhos e perdas potenciais. E como usar os contratos em aberto?
Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que os contratos em aberto são atualizados na base diária, e não no intraday. Quando os preços sobem com o aumento de contratos em aberto, temos uma indicação altista. Quando os preços sobem com decréscimo de contratos em aberto, temos indicação de fraqueza de alta ou possível sinalização baixista. Quando os preços caem com aumento de contratos em aberto, temos uma indicação baixista. Quando os preços caem com decréscimo de contratos em aberto, temos indicação de fraqueza de baixa ou possível sinalização altista. Após um movimento de alta, se há aumento de contratos em aberto com os preços estáveis, podemos ter uma indicação de queda, uma vez que a compra parece ter achado contraparte. O mesmo ocorre na venda. Em um mercado lateral ou acumulando num canal, um aumento de K pode criar uma energia potencial tremenda que poderá impulsionar ainda mais os preços quando eles finalmente começarem a andar. Nós, da Traders, utilizamos a leitura de contratos em aberto como indicadores de sentimento e nunca como fatores determinantes para a realização de operações. Aumentos e decréscimos nos contratos em aberto nos geram viés, predisposição, mas os gatilhos para a entrada nas operações dependem de outras variáveis. Correlação é um termo usado para determinar ligação de dois eventos. Em estatística, correlação indica a força e a direção do relacionamento linear entre duas variáveis. Usando uma simples fórmula no Excel igual correl, você consegue chegar a um número entre -1 e +1 e tirar uma conclusão sobre o grau de correlação entre as duas variáveis. Quanto mais próximo de +1, mais correlacionados são os preços. Só que uma coisa que poucas pessoas sabem é que correlação se confunde com causalidade. Causalidade pressupõe uma relação de causa e efeito. Quer dizer que a ocorrência de um evento causa, efetivamente, a ocorrência de outro evento. Alguns autores explicam que, para haver causalidade, o evento A, causador, tem que ocorrer antes do evento B, consequência. Nem que essa diferença seja de frações de segundo, mas deve ocorrer antes. Ainda são coisas parecidas, não? Correlação não se confunde com causalidade. Apesar de serem parecidos, a existência de correlação, ligação entre dois eventos, não implica necessariamente uma relação de causalidade. Preste atenção aos exemplos abaixo. Imagine que você tem uma série relacionando o número de bombeiros com a magnitude do fogo. Obviamente que são eventos correlacionados. Agora, será que é o número de bombeiros que causa aumento do fogo, ou o contrário? Logicamente é a magnitude do fogo que causa aumento, decréscimo no número de bombeiros. Outro exemplo interessante é fazer uma correlação entre dentes amarelos e cancro no pulmão. A correlação é alta, mas o que causa dentes amarelos e cancro no pulmão é fumar. Se você estiver olhando apenas os números de correlação entre dentes amarelos e doenças no pulmão, você pode não perceber que a real causa é o ato de fumar. Outra correlação interessante é a de sorvetes vendidos e número de afogamentos. É uma correlação alta, porém, não existe causalidade entre elas. Na verdade, o calor causa mais pessoas na praia, e um número maior de banhistas causa mais afogamentos. E a mais interessante de todas é a comparação entre o número de piratas e a temperatura global. Segundo os dados levantados numa pesquisa em www.venganza.org, a correlação é positiva. Mas na verdade, apesar da alta correlação, não existe causalidade. Existe coincidência ou correlação espúria. Antes de dar exemplos reais de causalidade no mercado, vou fazer mais uma consideração importante. O simples fato de um evento ocorrer antes do outro não quer dizer que exista relação de causa e efeito. Um exemplo simples é dizer que foi bem na prova porque entrou com o pé direito na sala. Sabemos que não existe nada real que crie uma causalidade entre as duas coisas. Em se tratando de mercado, muito provavelmente você já deve ter utilizado a correlação entre Dow Jones e índice futuro, entre mini SP e índice futuro, entre mini SP e dólar futuro, dentre outros. Diferentemente dos exemplos dados acima, em que o bom senso prevalece, quando se trata de mercado, esses conceitos de correlação e causalidade podem passar despercebidos. Não estou dizendo que não existe correlação entre essas variáveis, porém, não existe causalidade. No passado havia certa causalidade no intraday porque os players atuavam dessa forma, tanto que nós mesmos ainda usamos essas variáveis para termos sensibilidade. Entretanto, entendemos que há motivos externos a essas variáveis e que são os reais causadores. Quer um exemplo? A inclinação da curva de juros dos Estados Unidos da América, ou seja, a diferença entre a taxa de juros de 10 anos e a taxa de juros de 2 anos.
O mesmo ocorre com a inclinação da taxa de 30 anos com a de 10 anos. Esse fato tem uma influência significativa sobre as decisões de investimento, justamente por serem os juros que os agentes estão pensando sobre o futuro. Uma curva positivamente inclinada, ou com diferencial de juros positivo, indica a normalidade, ou seja, os agentes pedem prêmio para deixar o dinheiro parado. Quanto maior for a inclinação, mais aquecida está a economia. Já o oposto, ou seja, uma curva negativamente inclinada, indica que os agentes estão acreditando que a economia precisa ser estimulada. Isso força o mercado a investir em produção. Dessa forma, existe uma grande ligação dessa inclinação com o apetite a risco e, consequentemente, com a alta ou baixa das ações norte-americanas. Quanto mais o juro longo sobe, mais indicação de força da economia. E esse movimento acontece em conjunto com a alta das ações. Ao mesmo tempo em que os juros longos dos Estados Unidos da América sobem, o dinheiro que está em mercados emergentes buscando rentabilidade tende a ser atraído de volta aos Estados Unidos da América. Isso ocorre devido ao aumento da rentabilidade ponderado pela segurança de tais títulos. Assim, percebemos movimentos de saída de dinheiro de ações e de títulos de emergentes, fazendo com que esses países assistam sua bolsa cair, seu câmbio depreciar e os juros futuros subirem. Se você olhar superficialmente vai querer achar causalidade na correlação entre todo o índice S&P 500 e nosso Ibovespa, dólar futuro de. Mas, na verdade, o causador dos movimentos geralmente são variáveis externas. Abaixo seguem alguns dos principais exemplos: inclinação da curva de juros dos Estados Unidos da América 2 a 10 anos e 10 a 30 anos, prêmios de risco, dos títulos de emergentes, das empresas, etc., juros reais. Derreter. Termo usado por alguns players para explicitar que os preços estão em forte movimento de queda. Costumamos usar este termo quando o movimento realmente chama a atenção pela magnitude e expressão da queda. Quando você olha o mercado somente através de candles, é como se seus olhos estivessem semi-vedados para o processo de negociação. Por mais que o candle demonstre onde os preços abriram e a amplitude da queda, nesse exemplo, você precisa acompanhar o processo de negociação se quiser ter sensibilidade de como os preços estão caindo. Algumas vezes os preços caem de forma cadenciada, ou seja, com agressões progressivas, não integrais, em cada nível de preço, dando tempo para observarmos o consumo de liquidez da compra. E também há quedas completadas de venda, em que os agressores consomem toda a liquidez em vários níveis de preço da compra, dificultando um pouco a leitura e atuação. Não temos como controlar se as agressões serão progressivas ou integrais, ou até se haverá boletadas, porque isso faz parte da dinâmica de mercado e do grau de necessidade dos players envolvidos em garantirem a execução de seus lotes. Desovando. Desovar é uma conotação usada para indicar que um determinado player ou trader está vendendo num determinado momento. Costuma ser mais usado quando se percebe que este player ou trader está vendendo para zerar uma posição comprada. Direcional. O mercado sobe e desce a todo instante dependendo do ativo. É comum assistirmos a oscilações bem expressivas de preços todos os dias. Entretanto, por mais que um ativo suba ou caia em determinado dia, ele não costuma fazer isso em linha reta. É comum que o mercado faça correções contrárias ao movimento principal. Essas correções ocorrem por diversos motivos, e a microestrutura é a ciência que procura estudar esse processo de formação e